Continuando nosso módulo de renda fixa, agora nós vamos falar sobre debêntures. Bom, o que são as debêntures? Lembra que, vamos lá, recapitulando, nos títulos públicos eu empresto dinheiro para o governo, nos CDBs eu empresto dinheiro para o banco, nas debêntures eu empresto dinheiro para empresas. Isso aí. O único modo de investir em empresas não é só por ações. Você consegue também emprestar dinheiro para a empresa e receber em troca uma rentabilidade por isso. Então por que as empresas elas precisam de empréstimo? As empresas elas precisam financiar seus projetos, financiar suas atividades. É mais barato para uma empresa captar dinheiro de empréstimo no mercado do que ela investir capital dos sócios. Então, a gente vê mais ou menos ali que o modelo ideal para uma empresa saudável seria ter 30% do capital dos sócios de financiamento, né? E mais ou menos 70% de dívidas. Então, ou dívidas ou emissão de ações. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas então, o que é uma debênture? Debênture é um empréstimo para uma empresa. E essas debêntures, elas também têm ali a mesma mecânica de rentabilidade que os outros investimentos de renda fixa. A debênture, ela pode ser pré-fixada. Então vamos lá. Lembra que eu falei 10% ao ano. Beleza. Ao ano. 10% ao ano. Então significa o quê? Eu emprestei dinheiro para uma empresa e ela se comprometeu em devolver esses 10% ao final do prazo determinado, que é um ano. Existem diversos prazos de debêntures e diversas rentabilidades e vai depender de cada um. Aqui já é mais Claro, obviamente que se o mercado inteiro estiver pagando ali a taxa Selic, por exemplo, de 13,75%, os títulos de debêntures eles precisam oferecer uma taxa parecida ou maior. Por que maior? Porque diferente dos títulos públicos e dos CDBs, onde você tem uma segurança maior. Por quê? Por que você tem uma segurança boa no título público? Porque basicamente você está emprestando dinheiro para o governo. O governo pode imprimir dinheiro. Então, eventualmente, ele não vai ficar sem te pagar. Só se acontecer alguma coisa muito urgente aí no país, né? E aí o seu investimento vai ser o menor dos seus problemas. O banco, ele também, se for um banco grande, a possibilidade, a chance de um banco, de um Itaú, por exemplo, falir é muito baixa. Então esse CDB ele tem essa segurança. E também você tem lá o fundo garantidor de crédito que se esse banco falir, ele ainda garante até 250 mil investidos ali, ele te devolve. Mas agora, debênture já tem um risco associado, que é o risco do negócio, da empresa. Se aquela empresa captar muita dívida e os projetos dela não derem retorno, ela pode vir a falir ou entrar em recuperação judicial e não pagar. E aqui você não tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Não tem. Então, esse investimento de renda fixa, ele é um pouco mais arriscado. Lembra que eu falei que renda fixa tem risco? É justamente por isso. O risco aqui de uma empresa não honrar com seus compromissos é justamente ela falir e você não ter de volta esse dinheiro que você retornou. Exatamente por isso que as debêntures costumam ter mais rentabilidade que os outros investimentos de renda fixa. Então, cuidado, renda fixa não é tudo igual. Às vezes você está comprando uma renda fixa que está pagando 16% ao ano e for ver, é uma debênture. Então, por que ela está pagando 16% ao ano? Justamente porque ela é mais arriscada que as demais. No mercado financeiro, não existe almoço grátis. Aliás, existe um almoço grátis só, que é a diversificação, mas a gente vai falar para frente. Mas no mercado financeiro, qualquer retorno, quanto maior o retorno, maior o meu risco. Sempre. Essa regra vai existir para tudo no mercado financeiro. Quanto maior o seu retorno, maior o seu risco. E você, como investidor, precisa sempre calcular esse risco e montar sua carteira de modo que você venha mitigar tendo o melhor retorno possível com o menor risco. Lembra? Não só o melhor retorno, mas o melhor retorno possível com o menor risco. Esse é o trabalho do investidor. Então, basicamente você tem debêntures
pré-fixada e também tem a pós-fixada. Essa pós-fixada é como eu falei, pode ser atrelada ao IPCA, ao CDI, à Selic. E aí, sempre essa pós-fixada, ela pode vir acompanhada de um prêmio. Então, vamos supor, vamos lá de novo, IPCA mais, aqui, vamos por 9%. Então, você também tem o pós-fixado, né, de debênture, IPCA mais 9%. Repare que eu até coloquei um número maior aqui do prêmio, por quê? Porque justamente é isso que você vai ver normalmente nesses títulos. Você vai ter lá, IPCA, vamos supor, 6%, né? 6% mais 9%. Você vai ter uma rentabilidade de 15% ao ano. 15% ao ano. Geralmente vai ser isso que você vai encontrar. As debêntures elas vão ter uma rentabilidade muito maior. Por quê? Porque está associado a um risco maior também. Qual é o risco? É o risco da empresa. Então, quando você for investir em uma debenture, quando você for comprar uma debenture, você precisa avaliar também a empresa que está oferecendo essa debenture. Você precisa olhar a situação financeira da empresa, se é uma empresa que está em um mercado muito bom, se é uma empresa que tem poucos concorrentes, se ela está com uma situação financeira saudável para poder te pagar, não está muito endividada, se ela está dando lucro. Então, quando o investidor de debentures, ele precisa conhecer um pouco mais de análise de uma empresa, que é o que você vai fazer para comprar uma ação também, né? E por que eu comprar uma debenture e não comprar uma ação? Justamente porque a debenture ela tem uma previsibilidade. Se a empresa tiver saudável, ela vai cumprir com o que ela acordou com você. Então, você vai saber ali que ao investir em uma debenture, você vai ter sempre 10% de retorno ao ano. Ou IPCA mais 9% ao ano. Quando você investe em ações, você não tem essa garantia, porque aí você se torna sócio da empresa. Os riscos que a empresa vai correr de não ter resultado ou não de lucro, você como sócio corre também. Já na debenture, não. Na debenture você tem ali uma taxa pré-determinada e vai saber exatamente o quanto você vai receber. Lembrando que se a empresa tiver com uma situação financeira saudável, ela vai cumprir normalmente com as suas dívidas, porque é interessante que a empresa sempre pague os seus compromissos, porque aí ela consegue captar cada vez mais esses empréstimos, né, dos investidores, caso ela precise. Então uma empresa é como se você empresta dinheiro para uma pessoa e ela não te paga, e ela vem te pedir dinheiro de novo, provavelmente você não vai emprestar, certo? Com uma empresa é a mesma coisa. Se ela eventualmente dá um default, né? Quando elas não pagam, a gente chama de default. Ela te dá um default, essa empresa fica mal vista no mercado e dificilmente ela vai conseguir empréstimos e financiamentos. Para a empresa, é interessante ela ter esses tipos de financiamentos, porque sai às vezes mais barato ela te pagar uma taxa do que ela pegar um empréstimo no banco, entendeu? Então ela sempre precisa honrar com os compromissos. Bom, esse foi o bloco de debentures e espero que vocês tenham entendido. É mais uma forma de investir em renda fixa. Na minha opinião, é a forma um pouco mais complexa, porque aí envolve analisar a empresa, né? Envolve os riscos associados da empresa e você também não tem ali o fundo garantidor, né? Não tem o FGC que poderia te garantir um investimento em até 250 mil. Mas é um dos investimentos importantes em renda fixa que você precisava conhecer também. Agora, na próxima e última aula, a gente vai falar sobre os fundos de investimento em renda fixa.